Estamos cansadas demais para sonhar. Gente, esse é o meu primeiro episódio do meu podcast, que eu ainda não tenho um nome definido, mas quando eu postar esse vídeo, provavelmente o título já vai estar definido, daí vocês já sabem. Mas, enquanto estou gravando esse episódio, que me deu vontade de gravar, eu ainda não tenho ele definido. Então, nós vamos conversar, mesmo sem o nome do podcast ser definido ainda. Ok, mas é sobre isso. E agora a gente vai conversar, então, sobre sonhos. Por que eu queria conversar sobre sonhos? Porque antigamente parecia que sonhar tinha mais liberdade. Sabe, na minha adolescência, eu sempre fui uma garota muito sonhadora, sempre me considerei muito sonhadora. E na época parecia que sonhar era tão bom, era tão libertador, a gente sonhava com as coisas e... sonhava em viajar pra Londres, sonhava em viajar pra Paris, sonhava em viajar pra qualquer lugar que seja, sonhava em ser tal coisa, sonhava... Sabe, os sonhos eram bons e hoje parece que é tudo produtividade. Tudo gera produtividade. Os nossos hobbies parece que precisam dar o resultado, precisam ser produtivos. A gente tá monetizando o nosso hobby. E também tudo virou performance, né? Eu acho que muitas coisas viraram performance. Então, assim, parece que a gente não pode simplesmente criar algo. Tipo assim, a gente tem que monetizar, temos que transformar em conteúdo. E isso é muito hipócrita da minha parte falar, já que estou aqui gravando esse podcast falando sobre isso. E tenho um canal no YouTube, né? E agora eu vou ter um podcast onde eu falo exatamente sobre essas coisas e eu tô performando, né? Querendo ou não, eu estou fazendo uma performance aqui. Tô aqui com minha xícara de café, tô aqui de microfone, sentadinho no meu sofá, perto da minha estante. Tô performando, não adianta. É hipócrita da minha parte falar sobre isso. Mas a gente precisa refletir um pouco mais também sobre isso, porque por mais que a gente esteja performando, o que não há nada de errado em perfumar, não me entenda mal, o que eu quero dizer é que às vezes a gente transforma sonhos em produtos, sabe? Tudo precisa ser filmado, tudo precisa ser... É muito hipócrita falar isso porque eu penso exatamente dessa forma, mas assim, é para nós refletirmos o que nós pensamos. Então eu tô muito nessa fase de refletir o que eu tenho pensado, que, por exemplo, se eu fosse pedir em casamento, gostaria muito que fosse gravado, porque eu queria muito poder rever depois. Mas também pra postar. Isso não é óbvio? Claro que é óbvio. Então, assim, é tudo questão de performance. É uma questão de performance. Então, assim, eu acho e eu acredito que a gente precisa... Como é que eu posso explicar pra vocês? A gente, às vezes, transforma descanso em culpa. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, quando a gente for fazer o hobby, quando a gente for fazer o hobby em si, vamos usar o exemplo de ler, por exemplo, né? A gente se sente culpada, porque a gente poderia estar produzindo alguma coisa. Poderia estar fazendo alguma coisa. Mas a gente está ali descansando, e parece que isso gera uma culpa que, meu Deus do céu, tô fazendo alguma coisa errada. Não é assim que a vida funciona. Vocês entendem? Então, tipo, o que eu acompanho no YouTube? Eu acompanho muito o YouTube, eu consumo muito o YouTube e o Spotify, mas eu acompanho muito as pessoas postando, eu gosto de olhar a For You do YouTube, e aí é acordar cedo, sabe? Virou símbolo. Tipo assim, tu acorda cedo e tu automaticamente tu já é a pessoa mais produtiva do mundo. E, gente, eu não acordo cedo. Sério, eu acordo cedo pra trabalhar, né? Quando eu tava trabalhando, mas se for um dia que eu não trabalho, eu não acordo cedo, eu acordo 9 horas, sabe? Eu não... E ainda assim pode ser que eu não seja produtiva, não seja como foi esperado, mas é exatamente isso que acontece. Eu não acordo cedo. E ainda virou símbolo de moral, porque se, meu Deus, tu acorda 4 horas, 5 horas da manhã, tu é o cara mais pica da galáxia, né? E não é bem assim que funciona. Mas tô correta? Eu acredito que não. Porque, tipo assim, você, né? Aqui que eu tô acostumada a falar tu, porque eu moro aqui no sul. Você acreditar que falar... Até me perdi aqui. Então, assim,
às vezes a gente trata a exaustão como uma conquista, entende o que eu quero dizer? Ai, porque eu acordo 5 horas da manhã, faço isso, faço aquilo, vou pra academia, vou depois pra não sei aonde, vou não sei pra fazer o quê, não sei o quê. E aí é uma grande conquista, porque se você fez 1 milhão de coisas no seu dia e você tá exausto no final do dia, é porque o dia foi produtivo, o dia rendeu, você tá de parabéns, não é? É assim que funciona. É assim que as pessoas acontece, que eu vejo as pessoas fazendo. E sinceramente, não é assim, sabe? E aí o que acontece? Tem gente que tá tão cansada que não consegue mais imaginar o futuro, gente. Entende? Eu sou uma dessas pessoas. Eu tô falando, aqui é meu lugar de fala, tá? Agora eu estou no meu lugar de fala, que é: eu estou tão cansada que eu não consigo imaginar um futuro. Eu não consigo imaginar um futuro daqui a 5 anos. Porque eu tô tão cansada com a rotina de agora que eu simplesmente não consigo imaginar meu futuro daqui pra frente. Então, assim, simplesmente a gente precisa parar com isso, sabe? Cadê os nossos sonhos? Sonho era libertador ter um sonho. Então, onde é que eles estão? Por que eles sumiram na vida adulta? Sabe? Porque agora a gente é um adulto que não sonha mais. A gente só vira simplesmente um robô que acorda, vai trabalhar, e trabalha, e vai pra faculdade, se você faz uma faculdade. E aí você volta pra casa, dorme, no outro dia tudo de novo. Aí no final de semana você só quer descansar, então você acaba não fazendo nada de produtivo, mas produtivo, entre aspas. Você acaba só deitado porque você tá cansado. E tá tudo bem, porque você tá cansado, sua rotina é puxada, você merece um descanso. Mas às vezes, ou você tem que dar conta da casa. Então, assim, nossos sonhos viraram algo banal. Eles simplesmente banalizaram, sabe? E a gente banalizou. Não tô dizendo que foi fulano, ciclano que fez isso. A gente fez isso. A época da era digital, a época da era das telas, acabou fazendo isso. Muitas vezes do dia, gente, eu olho e fico tipo, ai, eu queria muito viajar, mas o que eu tô fazendo pra poder viajar? Sabe, o que eu tô fazendo que vai fazer eu conseguir viajar? Mas às vezes tem coisas que a gente não consegue, simplesmente não consegue. Porque eu espero, gente, que o microfone esteja funcionando ainda, senão eu vou ficar bem triste. E tem coisas que a gente simplesmente não consegue fazer e tá tudo bem, sabe? Desistir. Isso é um episódio que eu quero falar muito, que aí eu vou adentrar melhor sobre desistir. Mas nesse episódio eu quero focar sobre sonhos, tá? Então, acaba que sonhar precisa de uma energia emocional que a gente não tem mais. Porque, como eu falei, estamos cansados de sonhar. Volto a repetir. Então, eu acho que, às vezes eu olho pra baixo, gente, porque eu tô acompanhando meu roteiro, tá? Então, assim, se eu olhar pra baixo, é porque eu estou acompanhando meu roteiro. Esse vídeo aqui é roteirizado por mim mesma, porque eu pensei que era melhor eu criar um roteiro pra eu não me perder nas ideias, tá? Mas eu falo fora do roteiro também um pouco. Então, assim, algumas coisas pontos fixos que eu pensei e que eu refleti, eu queria trazer. Então aí tá no meu roteiro que tá aqui embaixo no meu computador. Então por isso que às vezes eu olho pra baixo, pra olhar o meu roteiro pra eu não me perder e também não fugir muito do assunto que é sonhar, né? Porque eu quase fugi, vocês viram, né? Então assim, a gente precisa acreditar no amanhã, num amanhã melhor, sabe? A gente precisa pensar um pouco. Eu não quero dar um papo de coach aqui pra vocês, pelo amor de Deus, eu estou longe de ser coach, eu sou estudante de psicologia, pra quem não me conhece, prazer. Mas eu não quero ser coach. Não quero dizer aqui pra vocês o que vocês têm que fazer, a fórmula secreta pra poder voltar a sonhar, a fórmula secreta pro amanhã ser melhor. Não. Eu tô trazendo aqui reflexões que eu refleti e me trouxeram até esse podcast, até esse vídeo, até este pensamento. Então é muito sobre isso, sabe? E talvez o problema não seja preguiça, porque às vezes a gente pensa, ai, eu tô com preguiça, não consigo sonhar, não consigo pensar numa coisa boa, e às vezes a gente pensa que seja preguiça, mas não é preguiça, gente. Às vezes isso a gente tá emocionalmente carregados. Então, assim, vale muito trazer uma reflexão pra vocês pensarem sobre isso, porque às vezes descansar também seja recuperar a capacidade de imaginar o futuro. Essa frase eu anotei.
e li agora pra vocês, porque eu pensei nisso quando eu tava escrevendo o roteiro, e eu acho que é muito sobre isso, sabe? Eu acho que se a gente para pra descansar, a gente começa a imaginar minimamente o futuro e ter esse pensamento, sabe? Esse insight pra poder pensar nos nossos sonhos. Mas, assim, talvez a gente não tenha parado de sonhar. Talvez só seja cansado demais pra imaginar uma vida que não doa, sabe? E eu acho que é muito sobre isso. A vida, ela traz esses pensamentos, né? A vida adulta, ela acaba trazendo essas dores que a gente sente. E eu acho que é muito válido a gente refletir sobre isso. Porque, como eu falei pra vocês, a gente tá emocionalmente carregadas. E o que a gente pode fazer pra mudar isso? A gente pode trazer algo pra tornar a rotina mais leve, sabe? Criar... Assim, eu não gosto muito do termo romantizar, né? Porque é muito papo de coach. Mas eu digo trazer pequenos detalhes que vão fazer a vida melhor, sabe? Então, então leio por 10 minutinhos, ou pegar um hobby diferente pra fazer no final de semana, que tem mais tempo, né, do que durante a semana, e às vezes durante a semana tem coisas pra faculdades e trabalho, e aí casa pra cuidar, se você mora sozinho, como eu não moro sozinho, moro com meu namorado, mas mesmo assim. Então, assim, às vezes você não tem tempo pra criar uma rotina boa, assim, uma rotina perfeita. Mas não é pra ter uma rotina perfeita. É só pra você ter hábitos bons na sua vida, sabe? Pra você ficar feliz, mas sem precisar monetizar, sem precisar criar algo assim que, meu Deus do céu, gere conteúdo. Não, às vezes faz por você, sabe? Só por você mesmo. Às vezes, eu, por exemplo, quero muito fazer crochê. Só que fazer crochê é difícil. E para eu fazer esse crochê, eu preciso, né, do quê? Dos equipamentos para fazer o crochê, né? Que é a linha e agulha, enfim. E fazer o crochê, mas eu sei que é muito difícil fazer isso. Mas é uma coisa que eu quero fazer. E eu não vou monetizar esse crochê, porque eu quero fazer crochê para mim. Não pretendo vender crochê. Ah, Juane, daqui a pouco tu tá criando um Instagram e tá vendendo crochê. Aí eu não sei, tá? Pode ser que eu faça isso, pode ser que não. Mas a minha intenção com o crochê é simplesmente sair das telas. Ou então ver vídeos no YouTube de crochê. Só que pensar mais em me concentrar no crochê, sabe? Pensar menos. Sabe? Entrar mais no hobby e pensar menos na vida. Sabe? Pra se distrair. Porque às vezes, assim, o meu ler eu sempre compartilho com vocês, né? É um hobby que infelizmente é monetizado. Mas, infelizmente não, né? Mas acabou sendo monetizado, mas tá tudo bem também, não tenho nada contra ser monetizado, as coisas. Não tenho nada contra isso. Só que vale a pena a gente refletir sobre isso, sabe? Sobre o como a gente tá monetizando sempre os nossos hobbies, que eles precisam estar sempre... Por exemplo, eu tenho uma amiga que faz cerâmica. E aí, aconselharam ela a vender a cerâmica dela. E ela ficou tipo, não, eu quero isso pra mim, sabe? Eu não quero ficar vendendo isso. E ela tá totalmente certa. Porque, gente, a gente não precisa monetizar tudo que a gente vai fazer. Então, enfim, isso era pra ser um vídeo sobre sonhos. E eu acho que acabou virando sobre hobbies. Acabei saindo um pouco do roteiro. Mas é que faz sentido, entende? Os nossos hobbies tá tudo interligado entre sonhos. E sonhos estão tudo interligado entre hobbies. Mas sonhar é bom, gente. A gente tem que sonhar mais. A gente tem que viver mais. Na medida do possível, porque a gente trabalha, porque a gente estuda, porque a gente tem uma casa pra cuidar, porque às vezes a gente não tá bem, porque às vezes a gente precisa muito falar com um terapeuta, mas não tem dinheiro pra ter uma terapia. Tá tudo bem. Vai encontrar formas de melhorar a tua vida, sabe? Transforma a tua vida. Não deixa que a tua vida vire só trabalho, estudo, casa, sabe? Não deixa cair na rotina. Quer dizer, é bom ter uma rotina, né? É importante ter uma rotina, mas o que eu quero dizer é que não deixa ela ficar banal, sabe? Não deixa ela virar robotizada.
que às vezes a gente robotiza a nossa vida e isso é tão ruim, é tão triste, né? Porque, gente, eu penso, né? Às vezes a minha vida era tipo ir pro trabalho, vir pra casa, dormir, esperar a hora de ir pra faculdade. E ir pra faculdade. Isso é muito triste. A gente pode ser muito mais do que isso. A gente pode ser muito, muito, muito mais do que isso. Então é isso, gente. Fica aqui a minha reflexão pra vocês. Eu não sei quantos minutos deu o vídeo. Ah, tá. Deu quase 16 minutos. É um episódio mais curto. Mas é um episódio que vale a pena ser refletido. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. Não se esqueça de se inscrever no canal, se você estiver vendo aqui pelo YouTube. Não se esqueça de seguir aqui no Spotify, se você estiver vendo pelo Spotify. Deixar um comentário, independente se for no Spotify ou no YouTube. Enfim, só deixe um comentário aí, compartilhe seus pensamentos, porque eu quero muito ouvi-los, tá bom? Um beijo, até o próximo episódio e tchau!